fazer aqui esta manhã, esses corações sejam satisfeitos pela palavra que o Senhor vai enviar do céu, no nome de Jesus. Amém e amém. Eu estou muito feliz essa manhã, porque recebo pessoas honradas da cidade de onde vim, de Franca. Eu tenho aqui a família da minha querida irmã Kênia, o nosso querido, Deus seja louvado, Deus te abençoe, viu? Muito obrigado por esta honra. E também o nosso eterno evangelista, William, a pastora Letícia do Ministério Infantil e a sua filhinha, a Bia, Deus seja louvado. Isso é maravilhoso demais, só Deus pode fazer essas coisas. Deus abençoe, eu honro a vida de vocês. Amém? Queridos, abram as suas Bíblias, por favor. A palavra que o Senhor me deu aqui no templo, aquela que vai falar com o seu coração. No livro do profeta Jeremias, no capítulo de número 43, e o versículo de número 1. Glórias ao nome santo do Senhor. Jeremias 43, 1. O título da mensagem hoje é Quando Deus Fala. Aleluia. Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor. Antes disso, olha para o seu irmão e diga assim para ele. O tema da mensagem hoje é: quando Deus fala, você não teima. Amém? Deus sabe o que está falando. Glória a Deus. Diz assim a palavra do bom mestre. E sucedeu que, acabando Jeremias de anunciar a todo o povo as palavras do Senhor Deus deles, com as quais o Senhor Deus o havia enviado, e que foram dadas aquelas palavras, então falou Azarias, filho de Rosaías, e Joanã, filho de Carea, e todos os homens soberbos, dizendo a Jeremias: tu dizes mentiras, o Senhor nosso Deus não te enviou a dizer: não entreis no Egito para lá peregrinardes. Baruque, filho de Nerias, é que te incita contra nós, para nos entregar nas mãos dos caldeus, para eles nos matarem, ou para nos transportarem para a Babilônia. Fecha a sua Bíblia. Liga o seu pensamento no céu. Se você não abrir o seu coração, se você não se devotar a Deus, se você não entender que o momento de culto é separado do restante da sua vida, você não consegue receber de Deus a sua palavra e nem ser íntimo do Espírito Santo. Foi o que faltou para esse chefe do povo. Senhor, eu te dou graças, Pai. Obrigado porque nós podemos ter a certeza e a convicção de um Deus que fala conosco. Aquele que nada pode impedir o som da tua voz. Pai querido, quantos corações não estão sedentos aqui, dependendo desta palavra, para que a sua vida possa respirar aliviado. E eu sei que nesta manhã o Senhor vai nos presentear com esta resposta, em nome de Jesus. Amém. Queridos, quando nós olhamos para a cena desta mensagem, você olha e se depara com Judá. Quem era Judá? Era um povo forte, uma nação de Deus, uma cidade poderosa que fazia parte da aliança daqueles que foram resgatados do Egito. E aí você começa a olhar para o chefe do povo, aqueles que se sentiam grandes, que eram eles, os governadores, os satrapas, os reis, homens que não se curvava para nada e nem para ninguém. Para eles, a nomeação que eles tinham vieram do próprio Deus. Eles não deveriam temer os da direita, nem os da esquerda, nem ouvir conselho humano, fosse de quem viesse. Mas havia um problema em Judá. Judá estava vivendo dias de ameaça, dias difíceis, em que eles deveriam ter a sua vida ligada no trono da graça de Deus e o seu joelho no altar. Mas Judá, por ser do Senhor, por ter uma promessa sobre eles, eles não estavam preocupados.
eles não aspiravam aquilo que o inimigo havia dito ou as palavras que ouviram do adversário. Eles continuaram vivendo como se nada tivesse acontecendo. Olha para o seu irmão e diga assim para ele: você deve sempre se preparar. Quando a palavra de Deus vier, diga: você vai saber que é ele. E de repente chega uma notícia em Judá. A cidade imbatível. O povo que nunca havia sido vencido. Então qual era a necessidade de temer as notícias que chegassem? Você não deve de maneira alguma desprezar uma notícia ruim, por menor que seja. Você deve imediatamente orar a Deus. Você não deve ignorar o fato de que o inimigo é sim perigoso para as nossas vidas. Chega em Judá a notícia de que a Babilônia estava se preparando para invadir aquele lugar. Olhando pela estrutura de todo o país, olhando para a monarquia, para a força que eles haviam contraído ano após ano, o exército que havia formado, as armas que estavam à disposição deles, era difícil acreditar que o inimigo teria alguma chance. Talvez você olhe para a sua estrutura hoje, olha para tudo que você conquistou, para tudo que você reuniu e colocou debaixo da tua segurança, e alguém te traz uma má notícia e você diz assim: é impossível que eu acredite que há alguma chance do inimigo me derrubar. Mas aquele que desconsidera tais palavras, ele não é sábio, ele não está sendo protetor daquilo que Deus entregou para ele. Por que Babilônia aspirava contra Judá? Por que havia um barulho de guerra, uma notícia de que Judá a qualquer momento poderia ser invadida? Por que havia esta ameaça repentina? Por que o inimigo pegou por tendência invadir aquele país? Qual era o assunto que ele tinha para tratar com eles? Se o inimigo ameaçara Judá, porque alguma coisa em Judá não ia bem. Se o inimigo se levantou contra a sua vida, se o vento está soprando contra a sua casa, se você está sob constante ameaça e percebeu que tem algo errado na sua vida, é porque alguma coisa internamente está acontecendo com você. E aí você não deve proteger o que está trazendo contra você ameaças. Você não deve ignorar o inimigo que está lá fora, porque se ele fez ameaças contra a sua vida, se o inimigo se levantou contra você, é porque algo em você não vai bem, não está certo. Você precisa ir a Deus, dizer: Senhor, eu ouvi ameaças contra mim, eu estou vivendo dias de aperto, o inimigo levantou as armas dele contra a minha vida, eu não quero cair. Seja o que for, fala comigo, que eu quero me consertar. Quando as ameaças chegaram, os grandes de Judá, os chefes de tribos, eles foram em quem? No profeta Jeremias. Chegaram a Jeremias e disseram: Jeremias, está havendo uma ameaça de guerra contra nós. E nós viemos para te consultar, para saber o que Deus tem a dizer a respeito de tudo isso. E aquilo que você falar para nós, obedeceremos, nos submeteremos, nós estaremos ali para ouvir e obedecer a palavra de Deus. Então, diante dessa prerrogativa, Jeremias disse: eu vou, Senhor, eu vou buscar a Deus, e aquilo que Deus me der, vocês vão se submeter, vão obedecer. Eles disseram sim. Não tirar os olhos das estruturas. Olha o que o Senhor te diz esta manhã: você quer vencer essa batalha? Tira os olhos daquilo que você pode fazer. Tira os olhos daquilo que dá a você uma segurança que não pode te guardar. Tira os olhos daquilo que você tem, daquilo que você já fez, daquilo que você pode fazer. Se você veio ao Senhor, conte apenas com a força de Deus, com aquilo que Deus pode fazer pela sua vida. E aí sim, tudo que você tem vai estar sendo protegido e guardado por Deus. Jeremias ficou maravilhado, porque eles tiveram uma reação que Deus abona, uma reação que Deus gosta, que Deus aceita.
ao menor sinal que o inimigo está vindo contra mim, então consulto o Senhor. E aquilo que Deus falar comigo, eu estou pronto para obedecer. E aí tudo que eu tenho vai ser preservado por Deus. Diga para o seu irmão, você está pronto para ouvir a Deus? Diga para ele, tem certeza que você vai obedecê-lo? Queridos, quando Jeremias vem com a resposta de Deus, ele assombra aqueles homens. Ele diz, olha, o Senhor falou comigo que não é para vocês saírem de Judá. Mas Judá é o alvo dos babilônios. Eles são poderosos. O exército deles é maior do que o nosso. A força bélica deles é incomparável. E você manda nós esperarmos aqui um ataque feroz como esse? Pois essa é a palavra de Deus. Não. A convivência com a naturalidade nos faz acreditar em nossos próprios planos. Nos faz nos acreditar naquilo que nós pensamos, naquilo que é melhor para nós. Eles haviam decidido que sim, fugiriam para o Egito. Estariam a salvo lá. Lá os babilônios não ousariam atacá-los. E depois que o medo, o susto passasse, retornariam para sua terra. Mas a palavra que veio do céu era contrária àquela que eles haviam pensado. Então, se você quer vencer, você precisa abandonar as suas ideias, abandonar os seus projetos, aquilo que você pensou, aquilo que você achou, e se enquadrar naquilo que Deus está te orientando. E aí você vai ficar de pé. O cenário da guerra é Judá, mas Deus vai te guardar no meio da guerra, vai te guardar no meio da tempestade, do barulho de lança, do fogo cruzado. Na tua casa não vai ser atingida, porque Deus disse, fica que eu estou na tua frente, fica que eu estou sobre a tua vida. Aleluia. Mas ir para o Egito me parecia a melhor saída. Mas a resposta de Deus era arriscada demais para eles acreditarem. Talvez o Senhor te diz assim, sabe esse recurso que você tem agora? Eu quero que você adquira algo muito maior do que o que você pode. E aí você olha e diz, mas é arriscado o que Deus falou comigo. Então eu não vou entrar nessa de Deus, eu vou ficar na minha. Mas o Senhor quer que você saia da sua caixa. Ele quer que você saia da sua naturalidade. Ele quer que você saia do seu pessimismo. Ele quer que você saia daquilo que você acha, daquilo que você pode ou daquilo que você pensa e vai passar a viver segundo aquilo que Deus diz, segundo aquilo que Deus fala, segundo aquilo que Deus determinou, e você vai pisar em lugares inimagináveis pelo seu coração. Ficar em Judá parecia loucura, mas era o que Deus havia dito. Talvez você vai dizer assim, o que está na minha frente é loucura para mim. Parece loucura o que eu vou fazer aqui agora. Mas o Senhor te diz, é o que eu preservei para a tua vida. Olha para o seu irmão e diga assim, você tem coragem? Você tem coragem de obedecer a Deus? Sair do Egito parecia loucura. Andar pelo deserto parecia loucura. Ficar em Judá naquele dia parecia loucura. O Egito parecia o melhor lugar. O Egito parecia a terra segura. O Egito parecia o esconderijo ideal. Mas o esconderijo ideal para você é a promessa de Deus. O esconderijo ideal para a tua vida é aquilo que Deus falou contigo. O esconderijo ideal para você é a resposta que Deus mandou para o seu coração. Judá, ninguém vai arrancar você da terra que Deus te colocou. Ninguém vai tirar você do lugar que Deus te plantou. Ninguém vai arrancar você do projeto que Deus te confiou. Parece loucura continuar, mas o Senhor te diz, fica, que a tempestade vai passar. Fica, que a guerra vai passar. Fica, que as ameaças vai passar. Fica, que as palavras de morte contra a sua vida vão se calar. Fica, que o olhar feio do inimigo vai desaparecer. Porque Deus disse. Mas Joanã olhou para os outros. Joanã estava usado pelo diabo. Olhou para os outros chefes e diz assim, o profeta está mentindo para nós. É mentira dele.
Mas na verdade, então, não era mentira do profeta. Era mentira de quem mandou ele falar. Eles estavam desafiando uma verdade de Deus. Quando você acha que Deus é capaz de te guardar? Quando você estiver na vitória? Quando você sair do fogo cruzado? Quando você der o seu jeito? Quando você mesmo se salvar com a força do seu braço? Aí sim, o que Deus falar com você é válido? Não. Deus quer falar com você agora, no meio do fogo cruzado, no meio do fundo do poço, lá onde você se encontra, no vale, onde o fogo se aproxima de você. E o Senhor te diz assim: o Deus que pode te guardar no meio do fogo está aqui essa manhã. O Deus que pode te livrar das ameaças que você ouve todo dia está aqui essa manhã. O inimigo quer que você abandone a sua terra. O inimigo quer que você desconsidere a promessa de Deus, a resposta de Deus, a fala de Deus, assim como aqueles homens desconsiderariam naquele tempo. Não ouvir o Senhor é fazer com que o inimigo cresça na posição dele na sua vida. Joanã disse: vamos para o Egito. E Jeremias olhou para ele e disse: mas a palavra de Deus é para você ficar. A palavra de Deus não é para você sair. É por isso que nós temos por tendência perder a bênção de Deus. Porque quando a coisa fica ruim e você não quer suportar o processo, você não quer aguentar a provação, você não quer confiar no que Deus determinou para você. Você está enxergando você só agora. Porque no dia da provação, Deus te dá a pior roupa. Ele permite o pior sapato. Ele permite o pior dia. O pior penteado de cabelo. E aí você se olha no espelho e você se menospreza. Mas o Senhor te diz: fica. Não desista agora não. Mas Senhor, o inimigo vem vindo. Deus diz: eu sei. A resposta que eu dei para você ficar, eu sabia que o inimigo vinha vindo, eu sabia que o fogo ia crepitar, eu sabia que a lança ia fluir contra a sua vida, eu sabia, mas eu quero dizer para você que eu estou preparado para te prometer o que eu estou falando. Deus está preparado para guardar você no meio do vale da aflição. Deus está preparado para guardar você no meio de tudo que está acontecendo nesse país. Ou você acha que existe algum projeto criado nesse mundo que pode sobrepujar a promessa de Deus na sua vida? Ou você acha que existe algum plano satânico neste mundo capaz de sufocar o que Deus te prometeu nessa terra? Você precisa ficar em Judá. Judá é a terra da tua bênção. Se você ficar em Judá, você vai ser guardado pelo Senhor. Mas, Senhor, ficar em Judá não é muito bom. Eu estou vivendo pressões. O Senhor te diz: mas vai haver alívio. Eu quero mostrar para o inimigo que ele não pode te atingir. Eu quero mostrar para o adversário que ele não é capaz. Que aquilo que ele levantou e planejou contra a sua vida jamais poderá se opor ao que Deus te prometeu. Mas eles disseram: Jeremias quer nos destruir. Ele está sendo aconselhado pelo seu escriba. Ele quer que nós fiquemos aqui para morrermos. Vamos fugir para o Egito. Você sabia que o aperto traz pensamento na sua mente que não é de Deus? Você está seguindo tendências próprias, tendências pessoais. Estou com medo, vou correr. Estou com sono, vou dormir. Estou com fome, vou comer. E aí o que acontece? Você come do banquete envenenado. Você deita na cama de laços. Você foge para o lugar da morte, porque você tem tendências em ser fugitivo. Mas o Senhor está te ensinando hoje a ficar, a resistir, a suportar, a confiar, a ser diferente do que você é. Você não pode ser o mesmo. Você agora é de Deus. Você não pode ser a mesma. Você agora é de Deus. Você não pode agir por instinto.
Eles fizeram no primeiro momento o que era certo. Disse, consulte o Senhor por nós, mas não estavam dispostos a obedecer à voz de Deus. Porque o momento era difícil. Porque o momento era contrário à coragem deles. Mas quem está falando com você não é a tua coragem. Não são as tuas habilidades. Não é o que você pode ou o que você tem, mas é o que Deus está falando com você. Deus está preparando a tua segurança. Pastor, está ruim para mim onde eu estou, mas não está para o teu Deus. Está difícil para mim, eu já cansei, mas Deus não cansou. E quem vai te guardar é alguém que não cansa, que não desiste, que não dorme. Ou você acha que em algum momento Deus estava distraído? E aí você precisa fugir. O Egito não é o seu lugar. Não se distraia com os acontecimentos atuais da sua vida. Não se distraia com as dívidas que te aperta. Não se distraia com as vozes que diz para você, vai embora. Não se distraia com as ameaças, com os levantes, com os contra-ataques, porque é no meio de tudo isso que o Senhor vai te guardar. Diga para o seu irmão, resista. Diga de novo. Mais uma vez. A palavra de Deus parecia absurda. Eles esperavam que Deus fosse falar assim, vão para o Egito. Opa, Deus está conosco. Você viu? Deus está de acordo comigo. E Deus seria fraco como você. Deus não age por tendências. Ele age por poder. Porque Ele pode. Seu casamento está difícil? Permaneça em casa. Não fuja, não. Fica. Você sabe por quê? Quem vai sair é o inimigo. O inimigo está ameaçando você, não está? Ameaçando o seu casamento, levantando as armas dele contra você, mostrando para você a porta de saída o tempo todo. E o Senhor te diz, não saia não. Fica. Eu vou te dar a vitória. Eu vou derrotar o inimigo. E aí você olha para os negócios que você está fazendo, os negócios estão te dando prejuízo. E o inimigo está falando, tá vendo? Saia, deixa tudo aí. Olha a porta de saída lá. Você vai ter alívio, você vai ficar tranquilo. Por que você está suportando tudo isso? E o Senhor te diz, não saia. Não saia. Fique aí. É absurdo o que Deus estava falando para aqueles homens. E talvez para você pareça absurdo. Sabe por quê? Porque Deus trabalha naquilo que você não pode. Deus trabalha naquilo que você não consegue. Tudo de Deus para nós é absurdo. Mas o Senhor age conforme a sua vontade. E a vontade de Deus, se você for para o Egito, você vai sofrer as consequências. Se você sair do seu casamento, você vai sofrer as consequências. Se você largar sua empresa, seus negócios, você vai sofrer as consequências. A partir do momento que você sair de fora, você sabe o que Deus vai ter que fazer? Depois que você sofrer as consequências, Ele vai ter que adotar você novamente. Porque quando você sai da presença de Deus, é o que acontece. Você vai ser readotado pelo Senhor. Porque você rompeu a paternidade. Você precisa ficar e resistir. Mas aqueles homens, eles disseram, Baruque, filho de Nerias, é que te incita contra nós. Baruque era só o escrivão do profeta. Eles achavam que Baruque estava escrevendo aquilo de próprio punho, por causa do legado inferior que eles haviam deixado. Mas o negócio de Deus é com você. Não saia. Não fuja dessa guerra. É o conselho de Deus para você hoje. Suporte, porque Deus está trazendo a vitória. Os babilônios jamais entrariam em Judá. Jamais bateriam nas portas da cidade, porque Deus os guardaria. Dá uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus.